E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Começando o digamos assim, nosso vídeo de domingo, vídeo clássico que é sempre colocado às 18 horas no nosso canal. Nós temos sempre um vídeo nos domingos às 18 horas, falando sobre Bovespa, mercado brasileiro, ações. E temos depois um outro vídeo falando sobre mercados de Forex e criptomoedas nas quartas-feiras, também às 18 horas. No vídeo de hoje eu vou abordar um pouquinho algumas táticas técnicas para mercados americanos. Hoje nós temos alguns convidados, mas antes de chamar os convidados, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal e automaticamente se prepararem, porque semana que vem inicia a nossa área membros dentro do YouTube. Deixo também o convite para todos vocês conhecerem e degustarem um pouquinho. Nossos convidados de hoje são mestres na parte de Smart Money Concept. Eles têm basicamente um vídeo, na verdade tem um canal dentro do YouTube chamado The Boss, já estão mais ou menos há um ano conosco. Chamo a Ariane e chamo o Clinton, beleza? Tudo bem? Olá, beleza? Tudo bem? Boa tarde, né? Nesse dia ensolarado de domingo aqui em Goiânia, não sei como é que tá por aí. Aqui Boa está um belo tarde, dia de sol pessoal. também. E aí, Ari, oi, Storm, tudo bem? Como é que vocês estão? Cada um falando de uma parte do país, basicamente. Isso aqui é legal dentro da internet, né? A gente tem Verdade, gente do centro globalização. do país, do nordeste do país e aqui do sul do país. Beleza. Então, galera, eu vou colocar aqui de imediato o Ibovespa. Vamos olhar o Ibovespa, fazer a nossa sobrevada em cima de diferentes ativos, para falar um pouquinho também do que a gente está esperando para a semana que está iniciando, quais são os principais ativos, quais são os principais papéis que eu vou estar olhando, ao mesmo tempo, o entendimento dentro não apenas das técnicas que eu utilizo no mercado, mas também das técnicas de Smart Money Concept, que a gente também estava conversando agora há pouco. Vamos lá? Bacana. Então, aqui a gente tem o Ibovespa trabalhando, o Ibovespa segue tocando uma zona de resistência. Essa zona de resistência que está aqui posicionada, eu tive um topo importante aqui em maio de 2022, depois toca de novo aqui essa região e tocamos aqui mais uma vez. Observem que a gente está sobrecompradaço ainda. E o candle dessa semana passada, para mim, é um candle extremamente desagradável. Se eu tivesse comprado, estaria extremamente incomodado com a movimentação que foi feita. Porque basicamente ele tentou violar a região de resistência, ele tenta romper essa resistência com essa sombra superior que foi construída aqui, e depois, tipo, sexta-feira, quinta e sexta-feira, começou a entrar pressão de venda para tudo que é lado, empurrando violentamente o mercado e conseguindo fechar, inclusive, já abaixo da zona de resistência rompida. Depois nós vamos voltar para esse gráfico específico para conversar com a Ariane e com o Clinton a respeito se isso em si é ou não é algum tipo de movimento dentro das ideias de Smart Money Concept, até porque tem muita gente que não sabe o que é o Smart Money Concept, e a gente vai poder então dissecar um pouquinho essa ideia toda. Mas para mim, basicamente a perda mínima da semana passada abre sim um cenário de venda, e essa venda empurraria a Ibovespa pelo menos essa amplitude para baixo, pelo menos em 150. Meu alvo aqui para a Ibovespa fica agora na casa de 114.450 pontos. Essa região de alvo que eu teria, na eventual perda de 119.670 pontos. O único aspecto que diria para mim, Storm, já está errado, a gente vai continuar subindo, a gente vai tocar o nosso topo histórico que está aqui em cima, é se o mercado conseguisse, ao longo dessa semana que está iniciando, romper a máxima dessa semana que passou. Se isso acontecer, instantaneamente começa a acionar os stops de todos vendidos, e para mim a interpretação é que o mercado aí poderia fazer um movimento para retocar topo histórico nosso de 131.340 pontos. Então a gente tem dois cenários possíveis. O primeiro cenário seria a perda da mínima e aceleração para 114.400. Esse eu considero mais provável. E o segundo cenário seria eventualmente a ruptura de 123.170 pontos, e com isso buscar a região de 131.340, que seria o topo histórico. Esse é o cenário menos provável no meu entendimento. Haja vista forte movimentação de alta que o mercado já veio construindo, ele já está cansado de subir, com cenários realmente mais de realização do que qualquer outra coisa. Mas eu não excluo totalmente ainda essa possibilidade, ainda estou muito atento. O fato é que alguns papéis me chamaram muito atenção essa semana que passou. Dentro dos papéis que chamaram atenção, a gente tem dois papéis do setor petróleo. Petrobras fechou formando 1, 2, 3 de compra, formando um candle pavio na semana passada, o que significa que para o lado que o papel explodir amanhã, se for um gap de alta, eu vou estar comprando para buscar um alvo no mínimo 8% para cima. Se for um gap de baixa, eu vou estar comprando puts.
Eu vou estar comprando puts esperando um movimento mais intenso de recuo dentro da Petrobras. Então, para o lado que abrir gap amanhã, provavelmente eu vou assumir algum tipo de operação. Porque este candle que está aqui definido, eu chamo de candle pavio, e é um candle que prenuncia um movimento muito amplo. Depois de um candle desse, geralmente vem candles direcionais muito fortes. Como a tendência é uma tendência de alta, e como nós tínhamos tocado média móvel de 8 na semana anterior e formado, inclusive, um trap de raposa, a minha primeira interpretação, no primeiro instante, assim, batendo o olho, seria realmente que amanhã nós vamos abrir com gap de alta e com isso permitir uma compra de call e uma movimentação de alta dentro da Petrobras. Se nós rompermos a máxima de 31 com 31, eu entendo isso como 1, 2, 3 de compra e isso empurraria o ativo justamente para ir buscar um alvo muito mais longo, um alvo em 36 com 16. Se a Petro subir tudo isso, é pouco provável que o índice futuro, pelo menos de Bovespa, não venha retestar seu topo histórico, né? Vamos, venhamos. A gente sabe que Petro é bastante importante para a construção de todo o índice e todo o Ibovespa. Outro papel que fechou extremamente em zona de suporte, sim, mas fechou extremamente estranho, para não dizer véspera de explosivo, é a própria Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce apresentou balanço essa semana que passou, o balanço veio um pouco abaixo do esperado, é bem verdade, a gente termina a semana como um candle pavio. Em verdade, o nome desse candle seria... meu Deus do céu, esqueci o nome desse candle. Iguana? Oi? É uma iguana, isso, valeu, obrigado. É uma iguana de baixa, em que a gente tem uma longa sombra superior, com abertura e fechamento abaixo do percentil 25, isso classicamente é um padrão baixista, e se abrir um gap de baixa amanhã, é bem provável que eu vou entrar comprando puts de Vale, esperando pelo menos um recuo até esta região, que aqui está, a região de 63 com alguma coisinha, né? Deixa eu botar aqui para você. O suporte mais perto aqui é 63,59. Tá, então, abriu o gap de baixo, amanhã eu vou estar comprando put, porque eu estou entendendo um cenário bem desagradável. Muito obrigado. Entendendo um cenário bem desagradável aqui para a Vale do Rio Doce, se acontecer um gap de baixo amanhã. Mas sendo dentro do setor de petróleo, a gente tem 3 RP3 sobrevoando aqui essa região. Esta é uma região de lateralização. Tá, o pessoal do Smart Money Concept usa isso, né, Clinton, ou não? Sim, demais. Acho que a base do Smart Money é os ciclos do Ecofig, dessa questão de ser nesse caso aí, de ser uma acumulação ou uma redistribuição. Então, eu acho muito interessante, muito válido. Exatamente. Então, isso aqui, o que o Clinton está mencionando, que é a ideia do Wyckoff, né, que trabalha muito com o conceito de acumulação ou distribuição, né? A gente poderia entender que essa seria uma região que estaria sendo distribuída, e aqui uma região que está sendo acumulado. É uma possibilidade. O fato é que nós estamos na metade do que seria o retângulo. Essa barra aqui extremamente estreita e forma de pavio também prenuncia uma explosão. Se a gente conseguir abrir um gap de alta, caminho relativamente livre para voltar para essa região aqui, 47,27. 3 RP3 me chama atenção, sim. Se eu tivesse comprado, acredito que meu stop estivesse abaixo da mínima dessa semana que terminou. É bem provável que sim. Meu stop ficaria nessa região. Eu não gostaria de perder esse mínimo aqui e ficar comprado, porque aí tem chance real do papel voltar para essa área aqui. Eventualmente, talvez até mesmo tentar dar uma violinada, tentar penetrar essa região e depois rejeitar essa perda. Isso seria algo bastante atraente para 3RP3. Outros papéis que chamam atenção, galera, temos que estar atentos aí, CSMG3, para mim esse setor está se preparando para dar uma pancada, rompeu recentemente seu topo histórico, depois de ter rompido seu topo histórico, vejo que esse candle é extremamente estreito, é um candle pavio, se tiver um gap de alta aqui, para mim, vai iniciar uma nova perna mais ampla, depois desse tipo de candle, vem candles como este, ou como este, ou como este, que são candles amplos. Então, vou ficar olhando aqui CSMG3, já coloquei meu alarme para amanhã, estou ligado nela e estou bastante atento a ela. Não apenas ela, outro ativo que me chama muitíssima atenção, uau, absurdamente atraente esse papel para mim,
ele realmente conseguiu cortar acima da média móvel de 50. Depois de algumas semanas de correção, se aproximou da média móvel de 80 que está aqui. Faz um candle pavio como esse candle número 30. Além do que é um 2, 3 de compra. Olha o estocástico lento sobrevendido. Todos os argumentos que eu preciso para realmente olhar para um ativo com olhar de interesse. Tudo que eu preciso amanhã é um gap de alta para eu poder realmente assumir posições, colocando meu stop abaixo dessa mínima que está aqui. E meu alvo, cara, meu alvo mínimo é o topo anterior. Na verdade, meu alvo principal, vocês sabem qual que é, para SMTA3 está aqui em cima. Tá? Então, ficar bem ligado na SMTA3 ao longo dessa semana. Eu acho que pode oferecer um belíssimo trade. Além dela, a gente tem BPAC, outro ativo que está numa excelente tendência de alta. Setor financeiro, topos e fundos ascendentes. Fechou a semana como um candle pavio. E esse candle pavio, então, é uma denúncia de redução de volatilidade, se preparando para expandir a volatilidade logo a seguir. E por isso mesmo, então, bastante atento na BPAC na semana que vem, especialmente amanhã, se acontecer um gap de alta. Vamos ver por último, EG3. EG3 é um outro ativo que também está bastante interessante, numa boa tendência de alta, tocou seu topo histórico, é um papel um pouco mais defensivo, fez esse candle pavio aqui, se tiver um gap de alta, me interessa também para amanhã. Mas esse papel não está tão bonito no meu entendimento quanto a SMTA3. De todos, graficamente falando, eu diria que o mais bonito é esse MTA3. Em segundo lugar, CSMG3 e a própria Petrobras são os 3 papéis mais atraentes para operar na ponta da compra. Eu não vi nenhum papel preparando para uma explosão de queda, sendo muito franco com vocês, apesar de eu entender que o Ibovespa pode estar muito próximo de estar marcando um topo mais definitivo. Vamos olhar o dólar futuro rapidamente. O dólar futuro segue a sua tendência de baixa, são topos e fundos descendentes, tocando ou se aproximando de uma região de suporte que está encontrado aqui. E eu estou, confesso, absolutamente perdido dentro do dólar. Eu parei de operar, inclusive, o dólar, porque eu não estou entendendo o que está rolando nele. Para mim, eu estou esperando que ele faça algum movimento de apresentação de compra, mas por enquanto isso ainda não aconteceu. Eu vi que ele perdeu recentemente esse fundo aqui. A ruptura dessa máxima aqui poderia acionar um trap, mas isso seria um trade totalmente contra a tendência, porque a tendência é de baixa, são topos e fundos descendentes. Não me parece que ele esteja dentro de um processo de acumulação muito claro ainda. Acho que não houve ainda não houve a entrada de gente interessada em tomar dólar suficiente para eu pensar em fazer alguma coisa mais específica aqui. Eu não consigo vender aqui. Eu acho que vender aqui fica perigoso. Como é que eu vou vender aqui? O meu stop aqui em cima é muito caro, esse stop, muito longo. Eu não consigo vender. Também não consigo comprar, porque eu não tenho um bom sinal aqui. Eu prefiro ficar de fora do dólar do que fazer qualquer outra coisa neste momento. E agora a minha pergunta que eu deixei para os nossos amigos aqui do Smart Money Concept. SPY, Ibovespa e dólar. Qual que é a opinião de vocês? Vamos lá? Primeiro eu vou falar do Ibovespa. O que vocês acham? Vocês que são mestres nessa parte aí de Smart Money, vou tentar explicar para o pessoal um pouquinho o que é Smart Money, já avisando que no dia 12 de agosto vai ter um evento sobre isso, né? Exatamente, das 9 às 17. Eu acho que vai ser até uma espécie de esquenta, colocando tudo que a gente conhece, basicamente o que a gente passou lá no nosso YouTube mesmo, do 0 ao 100 de SMC, para vocês aprenderem a colocar em prática também. E vai ser um esquenta também até para a própria área de membros aí do canal do Stormer, que se tudo der certo a gente vai estar junto eventualmente. Mas hoje, inclusive, eu fiz um vídeo de abertura nosso que vai sair às 19 horas lá no nosso canal. E a gente comentou sobre os principais ativos, e um deles, com certeza, o Ibovespa. Eu até, na semana passada, eu tinha soltado que tinha ativado uma venda, mas não era a melhor venda possível. Não era aquela venda que eu ia vender a minha casa inteira, mas uma venda ok. O que eu queria mesmo era capturar essa liquidez, igual esse candle pavio fez essa semana passada, que, de fato, estopou todo mundo que já saiu vendendo, que estava com medo de não estar nessa venda, e aí estopou essa galera que vendeu de antemão.
colocou muita gente na compra aí, no rompimento dessa base anterior, né, que a gente tinha formado no diário. Isso, colocou muita gente. Eu vou traduzindo o que eles estão dizendo. Basicamente, o pessoal do Smart Money usa muito o conceito de base. Então, para eles, isso aqui recebe o nome de base. Exatamente. Segue adiante. É como se fosse um range que ele estava trabalhando e a gente não sabe se é uma reacumulação ou se é uma distribuição até ver para que lado ele vai ser rompido. De fato, rompeu para cima, mas esse rompimento para cima pode ser somente a manipulação do institucional para colocar muita gente na jogada, ou seja, colocou todos os compradores na jogada e agora ele se prepara para poder ativar a venda. Ponto negativo dessa venda, que eu até comentei no vídeo também, é que o meu risco-retorno não está tão favorável para o diário. Eu só tenho uma venda que vai pagar 1 para 1, né? Ou seja, se eu entrar na perda daquela mega barra que já ativou, inclusive... Seria, né, aqui a barra 143. Só cortando. A barra do Ibovespa ativa, do índice futuro não. Não ativou, exatamente. Então, assim, para ser mais conservador, dá para a gente entender o Ibovespa e ir para o índice futuro e entender que o índice futuro ainda não teve a mínima perdida. Então, é só um sinal de alerta para a gente poder conferir. Que é isso aqui. Isso, perfeito. E, inclusive, se ativar, não paga nem 1 para 1 do nosso risco. Então, assim, o melhor dos mundos, se eu quisesse muito vender bolsa, eu teria que esperar ativar, voltar até uma zona de retração, uma zona que a gente considera de prêmio, que é simplesmente... Então, tu esperaria um recuo aqui, a perda mínima dessa barra para acionar. Isso. Aí tu esperaria um pullback. Exatamente. E um tempo gráfico menor. Um novo ciclo. Isso, um tempo gráfico menor. Exatamente. Nos 60 minutos, a gente consegue ver claramente onde poderia ser uma entrada de confirmação, que é o que a gente vai ensinar no curso e é o que eu gosto muito de fazer, porque me dá um stop muito curto e um alvo longo. Então, se você colocar nos 60 minutos, a gente consegue ver justamente o ponto que eu esperaria de entrada, que seria ali nos seus candles, no último fundo que foi perdido, no candle 234, por exemplo, ali em 122 mil, mais ou menos, eu esperaria voltar ali, pelo menos, para poder manipular e eu entrar numa venda com stop curto. Tu esperaria... Talvez então, porque, na verdade, nós podemos entender o seguinte, né? Nós podemos entender aqui dentro dos 60 minutos, isso aqui sendo basicamente um movimento de rally. Daqui a gente consegue construir uma base. De queda. É um rally de queda. Sim, no caso, uma queda, né? E a gente conseguiria construir aqui, então, o que seria uma base. E aí, o que a Ariane está tentando falar, eu gostaria que acontecesse um movimento de alta aqui. Exato. Para essa alta chamar comprador. E tocando aqui esta região, poder fazer uma venda no stop. O stop ficar ali acima desse ponto. Para daí poder perder essa região. No mínimo aí, né? O melhor dos mundos mesmo era no último order block que gerou toda essa pernada de drop, né? Essa pernada de queda, que seria justamente essa linha pontilhada sua ali. Isso, no queiro da sua seta. Isso. Aí ia ser maravilhoso, nossa, aí eu tô pensando o que eu vou vender para colocar nessa venda aí. Porque, teoricamente, a gente vai vender numa região ali em torno de 123 mil e pouquinho, né? E o stop pode ficar até acima daquela região, que inclusive você fala no começo do vídeo, que se é rompida, provavelmente o mercado vai dar mais uma pancada. Então, de fato, a gente vai ter um stopzinho curto para buscar até o seu alvo de 114 mil. Teria um stop de 1.000 pontos, 1.500 pontos, para um alvo de 6 mil, 7 mil pontos. Seria um trade de 6 para 1. É tudo que a gente quer, pegar um stopzinho pequeno para buscar um alvo mais longo. E se estopar, inclusive, provavelmente pode ser que o player vendedor seja estopado junto. E é isso que o Smart Money quer. Se eu for estopada, que eu seja estopada com os grandes. Eu não vou ser estopada com aquele sardinha lá do lado ou o próprio CPF e o varejão. Eu tenho que ser estopada com os grandes. E aí a gente... O ideal seria vir até aqui. Melhor dos mundos. E tocando aqui, seria. Perfeito. Mas essa região que você marcou primeiro é uma região super válida, inclusive, que provavelmente o preço ali deve enroscar. Ali em torno de 122.100, que é onde você marcou a primeira região, que é uma antiga base. Isso, perfeito. Isso aí foi um base drop, uma queda, base queda. Essa região e foi onde os 60 minutos mudou a característica do movimento dele. Antes ele estava para alta, ele perde essa região de fundo anterior e agora ele muda para uma tendência potencial de baixa. Isso.
Exatamente. Aí, provavelmente, quando tiver caro, que é a região que a Ari marcou lá, essa região de 122,200, aí 122,100, é uma região válida. O meu tá 122,100, que eu tô usando o índice futuro, mas deixa eu colocar o Inque aqui, só pra gente ficar igual. Mas seria mais ou menos, a região seria a mesma. 122.200 seria uma região que, de fato, eu entendo que o preço subiu, ele tá caro, para eu poder vender a favor desse movimento aí, que a Ari falou, que é quando ele muda a característica. E o ponto, de fato, mais interessante seria essa região lá em cima, lá em 123 mil e uns quebrados, para a gente poder ter um stop um pouco menor. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então, uma pergunta técnica. Vai ser dia 12 que vocês vão estar conversando mais sobre esses modelos aí? Exatamente. A gente vai ter a honra de ter a presença sua, falando um pouco de cenário macroeconômico, um pouco de como gerenciar a própria carteira e também para selecionar esses ativos que você começa a falar ao longo do vídeo que chamaram a atenção para trabalhar durante a semana. Depois eu entro explicando um pouco sobre como é a leitura do Smart Money, do que é topo mesmo, o que é fundo, o que a gente pode considerar que é um verdadeiro, o que é ruído, entradas de confirmação, diversos tipos de entradas, né? Seja entrada de risco, de confirmação ou do sniper, volume de delta, que é uma coisa que me auxilia muito também para confirmação de volume, do que está ajudando na entrada ou saída. Tipos de order block, os melhores order blocks para você trabalhar, como filtrar aqueles order blocks que eu faço assim, cara, esse carinha aqui, ele vai atrapalhar o movimento, então eu vou querer fazer uma entrada ali. E o Clinton, né? Clinton, quer falar um pouquinho do que você vai falar? A gente vai estar junto aí, vai ser um dia inteiro, né? No sábado, dia 12 de agosto. A gente já tem quase um ano fazendo um trabalho no YouTube, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem um grupo no Telegram, totalmente gratuito. A gente geralmente sugere assim para as pessoas: assiste todos os vídeos do canal. De fato, já tem uma ordem, já tem uma playlist lá do primeiro vídeo, onde seria o início, até o último vídeo para você assistir tudo. E se você tiver qualquer dúvida, entra no nosso Telegram. Nós temos hoje 4 pessoas dispostas a ajudar lá, de fato, 24 horas. Suporte 24 horas por dia, durante todos os dias estamos lá. A gente costuma falar que, assim, igual a gente já brincou algumas vezes, eu acho que gratuito, o que a gente faz, eu acho que eu ainda não vi, assim, essa questão do suporte de 24 horas. Tem o Storm, que eu não vi um pago fazendo isso, na verdade. Isso, tipo assim, igual a gente tem, de fato, um grupo gratuito, que fica a Ari, fica 2 amigos nossos que também entendem bastante sobre o assunto. Se você assistir os vídeos do YouTube e tiver qualquer dúvida, vai para o Telegram, pergunta, que a gente vai te responder 50 vezes se for preciso. Fora que tem lives exclusivas lá dentro do nosso canal do Telegram, tudo isso de forma gratuita. Aí a gente resolveu fazer esse aulão, essa imersão, né, para a gente poder filtrar e poder entender como funciona o mercado, como a gente pode ajudar vocês a entender um pouquinho mais do Smart Money. E uma coisa super interessante, mas deixa eu perguntar assim, se a pessoa assistir lá no dia 12, ela vai entender o que é esses palavrões que vocês falam aí? O que é order block? Com certeza. Vai. É do zero mesmo. E o mais importante, quando eu explico para as pessoas sobre Smart Money, você já tem um operacional ou uma estratégia bacana. Tenha como o Smart Money um auxiliar, um filtro para poder entrar nas suas operações de maneira um pouco mais assertiva, que vai aumentar a sua lucratividade no mercado. Ou então, nunca vi mercado, quero aprender do zero. Também é para você, porque a gente vai começar a explicar desde quando eu estivesse explicando para o meu filho que não entende nada de mercado. Eu sou cria do Stormer, fiz todos os cursos do Stormer, e o Smart Money, ele prega, né, que assim, que você não tem que usar indicadores. Na minha análise geral, eu não uso indicadores, mas eu aprendi a usar o MACD, eu aprendi a usar o RSI, eu aprendi a usar uma série de fatores, médias, que eu uso dentro do meu operacional para confluir. Eu não descartei nenhum e nem o outro. Não é porque eu hoje, desde 2021, o primeiro vídeo que tem a minha participação no canal do Stormer falando sobre Smart Money, acho que é de agosto ou setembro de 2021, não sei se está no canal ainda, mas se você tiver a curiosidade, procura aí no canal, acho que é de agosto ou setembro de 2021, quando a gente bate esse primeiro papo sobre Smart Money. Desde lá, eu comecei a estudar junto com a Ari, e eu falei, não, é muito bom, mas eu não vou descartar tudo isso. Igual, nessa região do Ibovespa, que o Storm está mostrando no gráfico diário, quando você coloca um MACD, fica muito mais claro você entender que, de fato, essa região pode ser uma região relevante de topo.
porque ela me mostra uma divergência de baixa muito clara. Então, eu não vou descartar esse indicador. Então, é isso que a gente fala para você. Se você já usa o seu operacional, não é para você jogar fora, não usa, continua usando, mas dá uma chance, olha, vê se vale a pena. Se valer a pena, continua. Se não valer a pena, não tem problema nenhum. Com certeza vai agregar alguma coisa lá para você, o nosso canal. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que eu acho interessante realmente no conceito do Smart Money é que ele ajuda muitas vezes a tentar identificar ou pelo menos localizar se um rompimento é válido ou não. Perfeito. Porque essa é uma dúvida que todo mundo tem. Cara, isso é um rompimento verdadeiro, sim ou não? Porque quantas e quantas vezes o cara acaba comprando esse tipo de rompimento, acaba sendo estopado, e aí o cara olha depois um outro rompimento como esse aqui, daí ele pensa, não vou comprar, e esse aqui anda, e esse aqui não anda, e como é que eu vou saber qual que vai andar e qual que não vai andar? Acho que o Smart Money ele pode ajudar as pessoas a localizarem um pouquinho melhor quais seriam os rompimentos mais eficientes, quais que poderiam ser operados e como operá-los especificamente. Né? Isso é uma coisa bastante interessante, de fato. Em relação ao dólar, então, já vou pedir então, a ajuda de vocês nesse cenário. O que vocês estão olhando aí para o dólar? De fato, aquilo que você mencionou, né? É difícil a gente sair vendendo dólar aí, porque se a gente for olhar o cenário macro, der um D-zoom, né? Como a Carol vive falando, se a gente der um D-zoom, esse movimento todo, dessa onda meio errática, que a gente não sabe se vai para cima, vai para baixo, é o que a gente chama, dentro do Smart Money, de mitigação. O que é mitigação? É o transporte do dinheiro de um ponto mais caro, dólar ali em 6,80 e poucos, até um ponto mais barato. E esse ponto mais barato é justamente onde a gente vê aquele retângulo que você marcou, que é onde a gente vê que o preço trabalhou bastante. Ou seja, eu tenho pessoas muito interessadas em negociar nessa região de preço. Sim. Exatamente. Então, a partir do momento que eu chego nessa região, eu falo assim, cara, já não dá mais para eu sair vendendo. Vou sair comprando de cara? Não dá. Eu sei que eu estou numa região histórica de suporte, mas eu tenho que esperar o preço me sinalizar algo que seja válido, que eu tenho compradores se comprometendo com aquela região. Se a gente for parar para pensar, tá bom, é um retângulo, então eu estou na metade do retângulo, a gente poderia pensar, vou esperar algum sinal de manipulação, que é o que a gente chama de fechou abaixo da região, fechou acima da região, entrei comprador, eu posso sair tentando ver se eu estou junto com aquele player. Por quê? Meu stop curto e o meu alvo é longo. Então, eu posso arriscar algumas operações visando o longo prazo que vão me dar um fator de lucro muito alto. Se até a gente entrar nos 60 minutos, a gente consegue ver que ele já manipulou 60 minutos. Não é o melhor dos mundos, de fato não é. Nos 60 minutos do dólar, e se você marcar a última região de fundo, sim, que é aquela região ali que foi 25 de julho. 25 de julho, aquele fundo anterior que era uma base. Isso. A primeira vez que, de fato, ele fecha abaixo dessa região foi na sexta-feira. Ele fecha acima logo em seguida e ele ativa o trade. Esses 60 minutos poderia ser uma possível tomada de posição para um diário semanal. Não para os 60, porque a gente sabe que a gente já tem uma resistência que está na cara do gol ali em cima. A gente está vendo o vendedor se apresentar ali. Então, a pessoa que estiver tomando essa posição, ela tem que ter ciência do seguinte: estou comprando para um longo prazo, sabendo que essa pessoa pode me ficar ali, e ali eu poderia talvez ou tentar uma parcial, ou não. Estou pagando para ver. Então, essa seria uma primeira tomada de decisão. E para isso que aí entra a teoria do Clinton, por exemplo. O próprio IFR e o próprio MACD vão ajudar a gente a auxiliar dentro da nossa estratégia, do nosso operacional, para me falar, calma aí, será que eu estou muito sobrevendido nessa região a ponto de me comprometer? Ou será que eu posso esperar ele ainda perder essa região, chegar um pouco mais embaixo, e aí sim eu falo assim, agora é all-in. Não all-in, mas agora eu vou meter bala. Só para até ficar um pouco mais claro, quando a gente, ainda mais aqui que a gente está falando bem de forma superficial, a área quis ir para o 60, eu quero ir contra ela, eu quero ir só a título educacional, coloca o mensal, Storm, só para a gente poder entender, tipo, um exemplo mais ou menos claro do que seria a ideia do Smart Money. Claro que a galera não opera o mensal, eu sei, só a título de estudo, porque fica mais fácil. Esse último candle, antes dessa pernada, que é o candle, deixa eu só te falar aqui no meu, que é esse candle vermelhinho onde tem a sua base? Para trás, onde você marcou a sua base.
Isso. Esse candle aí, ele é um order block em um tempo gráfico mensal. Sim. E esse order block, ele é um order block válido, porque a última região de topo, ali atrás, ali naquela região em 2015, aí mesmo onde você tá. Não, para trás. É isso, essa e a de cima também, as duas regiões. Elas foram rompidas. Quando a gente tem um rompimento de uma região de topo, o preço tá falando, Clinton, eu quero subir. Eu quero subir. E eu entendi que ele quer subir. Só que eu não vou comprar dólar 6,80. Eu vou esperar o ponto mais barato para eu poder comprar. Onde seria, dentro do gráfico mensal, o ponto mais barato para eu poder entrar? No último order block, que é o último candle de cor contrária ao movimento que gerou todo o desequilíbrio. Olha esse candle que o Stormer marcou e olha o desequilíbrio que ele causa. Então, provavelmente, esse candlezinho vermelho aí, ele é, né, um order block. E esse order block, provavelmente, pode ser um ponto interessante para a gente poder entender. Nossa, a venda pode estar chegando próxima do fim. Então, nesse momento, dentro desse order block, eu quero procurar por compras e não mais por vendas. E aí eu desço para o semanal, desço para o diário, desço para 60 minutos, vou procurar o estocástico sobrevendido, vou procurar o IFR abaixo de 30, vou procurar uma divergência de alta no MACD. O Stormer acabou de mostrar uma divergência no estocástico, nos 60 minutos. Então, eu acho que esse é o conceito, isso que a gente tem que poder entender. Eu sei que eu estou numa região de demanda, né, numa região de um order block comprador válido, então eu vou procurar argumentos para comprar. Inclusive, quando você traça os 50% desse order block, a gente está na cara desses 50% desse order block do gráfico mensal, que de fato pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em alguma compra ou pelo menos entender que o movimento vendedor pode estar chegando ao fim. A gente não sabe se de fato está chegando, né? Muito bem. Aliado a isso, a gente tem nossas semanas, a decisão do nosso Copom a respeito da taxa de juros aqui no Brasil. Se a taxa de juros começar a reduzir lá nos Estados Unidos, estão subindo a taxa de juros. Isso também coloca uma certa pressão de compra dentro do dólar e poderia eventualmente estar nos localizando algum tipo de suporte ou de entrada de pressão de compra na moeda americana. Mas isso tudo, meus amigos, nós vamos poder conversar com muito mais calma no dia 2 de agosto. Deixo o convite para vocês aí. Vou tentar deixar o link na nossa descrição do vídeo. Nós já falamos dos principais ativos de bolsa brasileira que eu vou estar olhando essa semana. Falamos também um pouquinho de dólar. E quarta-feira já estão comigo também às 18 horas para a gente falar sobre Forex e criptomoedas. Espero vocês lá. E essa semana começamos também com o nosso YouTube Área Membros. Um abraço, pessoal. Até mais. Tudo de bom. Um abraço. Valeu, galera. Tchau. Valeu. Tamo junto.